Boa tarde, galera. Hoje vamos bater um papo com o meu amigo Francisco Pereira Lobo, direto dos Estados Unidos. E aí, Chicão, como é que E tá aí, Sávio, beleza? a terra do Trump? Uai, estamos aqui, né? Cientista, teimoso, a gente sempre sobrevive. Qualquer lugar. Eu só apresentar o Chico aqui rapidinho. O Chico é bacharel em Biologia, com ênfase em Bioquímica e Imunologia pela Federal de Minas Gerais, com mestrado em Bioquímica e Imunologia também pela Federal de Minas Gerais e doutor em Bioinformática com o sanduíche da Alemanha ali, e também pela UFMG, né, com o sanduíche da Alemanha. E o Chico trabalha com um monte de coisa, evolução, complexidade biológica, evolução do sistema nervoso em metazoa, seleção positiva em escala genoma, complexidade de genoma, um monte de coisa. E a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E eu vou começar, Chico, com uma pergunta. Tu trabalhou um tempo na Embrapa, né? Uhum, Acho que quando tu terminou o doutorado, passou logo para a Embrapa, não foi? Mais ou menos? sim. Então, eu dei muita sorte na hora que eu terminei meu doutorado, que a carreira de bioinformata estava começando a querer explodir no Brasil, no mundo já estava explodindo e no Brasil estava começando a querer, né? E havia muito poucos doutores e mestres em bioinformática na época. Então, assim que eu terminei meu doutorado, teve muitos concursos para bioinformática com relativamente poucos candidatos por vaga, né? Aí eu passei na Embrapa e na Federal do Rio Grande do Sul. E na época eu escolhi ir para a Embrapa. E Trabalhei lá 5 anos, mais ou menos. como é que foi tua experiência? Porque depois, agora o Chico é professor lá do departamento. Genética, Ecologia e Evolução, lá da UFMG. E. Trocou o nome recentemente, né, Savito? Oi? Trocou o nome recentemente, né? Ah, trocou o nome? A gente é da época da Biologia Geral, né? Agora é Genética, Ecologia e Evolução. Ah, tá. Pô, já fiquei atualizado, já ganhei informação. Quando você fez doutorado lá, ainda era Biologia Geral, né? Pós-graduação em Genética, mas doutorado Era em... junto com a ecologia. Isso. Agora, os dois departamentos estão juntos, mas a gente resolveu colocar evolução no nome e destacar mais genética, ecologia e evolução. Nada mais correto, porque ali se discute muito a evolução, né? Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. Como é que foi tua experiência? Porque tu agora tu tá na academia, dando aula e fazendo pesquisa, e tu Uhum. passou esse tempo na Embrapa, que é um instituto basicamente de pesquisa, né? Isso. Como é que tu vê essas duas experiências? Então, uma coisa Muda de um para o outro. E o que te levou a sair da Embrapa para ir voltar para a academia? eu queria começar falando o que me levou para a Embrapa. Na época, então, como eu estava comentando, eu tinha teve muito concurso para bioinformática e muito pouca gente tentando. Então, da minha geração de bioinformatas, muita gente foi empregado rapidamente, né? Estava tendo um boom de concurso no Brasil, a ciência estava sendo muito valorizada na época. Esse concurso da Embrapa foi o último que teve, acho que tem mais de 10 anos que aconteceu esse concurso. Eles contrataram, acho que eram 800 vagas e contrataram mais de 500 pessoas, foi um número absurdo. E eu escolhi para a Embrapa justamente porque eu queria ter experiência fora da academia. Eu, né, rato de universidade como você, entrei na universidade para não querer sair nunca mais, né? A gente fez graduação, mestrado, doutorado. Aí eu queria ter uma experiência fora da academia um pouquinho, de curiosidade mesmo, ver como é que as coisas funcionam, né? E a Embrapa, eu conhecia, achava que eu já conhecia razoavelmente, depois que eu entrei eu conheci muitas outras coisas, e é um centro, é um lugar de excelência em termos de pesquisa no Brasil. Faz assim, a pesquisa de agropecuária que é feita na Embrapa não fica devendo nada para o mundo em nenhum lugar. Eu trabalhei especificamente numa Embrapa, que chama Embrapa Informática Agropecuária. É basicamente computação científica de alto desempenho aplicada a todo tipo de problema agropecuário que você imaginar. Então, lá tinha equipe de bioinformática, de processamento automático de imagens de satélite, todo mundo junto trabalhando dentro da missão e do valor da Embrapa, que é fomentar soluções de agricultura para o benefício do povo brasileiro e da humanidade de maneira geral, mas primeiro o povo brasileiro, né? Então, foi uma experiência muito diferente da academia, com certamente mais coisas bacanas do que coisas ruins. Eu aprendi, por exemplo, o que é uma missão, o que é um valor para uma instituição, como que isso deve direcionar realmente a pesquisa. A Embrapa é uma instituição extremamente focada em fornecer soluções para a agricultura, né? E outra coisa bacana que eu aprendi lá dentro, além da missão e do valor, é ver também
como que o Brasil é uma potência agrícola e o tanto que eu era ignorante em relação a isso. A Embrapa, ela exportou as soluções dela para a África de uma maneira assim inacreditável. Então tem vários cultivares que a gente adaptou para o clima brasileiro, e o clima em vários lugares da África é bem parecido com o clima do Brasil. Então a gente conseguiu, por exemplo, exportar soluções para o mundo. A Embrapa é uma potência. É um lugar assim, a gente que está trabalhando na universidade, né, já conhece bem mais a universidade. Eu lembro o primeiro dia de trabalho na Embrapa, sabe? Quando eu cheguei e na porta de uma sala, que era a minha sala, tinha o meu nome com um computador, uma cadeira. São luxos para quem está na universidade, né? Eu, por exemplo, quando eu fui contratado na UFMG, eu dividi gabinete por muito tempo com uma pessoa que foi generosa o suficiente para querer dividir o gabinete comigo. Então, o Brasil é uma potência agrícola, em parte porque se investe muita grana nisso, e a Embrapa é um centro de excelência que faz muito bom uso dos recursos que são investidos lá. Tive a oportunidade de aprender assim, montagem de genomas, é uma área que eu dominava muito pouco, toda a parte mais técnica e operacional da bioinformática, como montar o genoma, como fazer uma análise de expressão gênica em larga escala, tudo isso eu aprendi com a equipe lá da Embrapa. Foi uma experiência extremamente produtiva para mim. Só que eu sou acadêmico, não teve jeito. No final das contas, então isso me levou para a Embrapa, querer ter essa experiência nova, e o reconhecimento que existe para a carreira científica dentro da Embrapa é muito grande. É uma coisa de você ficar impressionado e louvar mesmo. Tem um excelente plano de carreira. Eu nunca me senti tão valorizado enquanto profissional quanto na época que eu trabalhava na Embrapa, né? E pensando estritamente na minha carreira. Na UFMG eu me sinto valorizado de outras maneiras. Eu me sinto valorizado pela possibilidade de educar uma nova geração, por seguir meu dom, que eu acredito, né? Pelo menos não meu dom, mas talvez minha vocação de ser professor. Então, o que me levou a querer saber Embrapa foi isso. É que, no final das contas, quando eu coloquei tudo na balança, eu me sinto mais professor do que pesquisador. Mais ou menos, né? A gente ia bater um papo e tu uma vez me falou assim, a Embrapa é muito boa, muito legal, mas limitava tua criatividade. Certamente. Esse é um outro aspecto. Como ela tem problemas muito bem definidos para resolver, na verdade você vira ali, não sei nem se existe esse termo, mas eu vou criar aqui, seria um pesquisador profissional. Uhum. Chega o problema e tu resolve. Na universidade você tem uma liberdade maior de ir sobre suas curiosidades, né? Eu acho isso, pelo que a gente já... Inclusive, isso foi muito importante, né? Certamente, sabe? Inclusive, o plano de carreira da Embrapa, você é chamado de pesquisador, né? A vaga que eu fui aprovado no concurso e trabalhei na Embrapa por 5 anos, eu era um pesquisador. E como a Embrapa tem a missão e o valor muito sólidos, muito estabelecidos, a Embrapa é uma instituição extremamente focada, né? E aí eu tinha perguntas que eu gostaria de ver respondidas, que eu gostaria de estudar, que não estavam dentro do escopo da Embrapa. E nisso eu entendo perfeitamente o ponto de vista da instituição, né? É uma instituição focada, é uma grande vantagem que tem na Embrapa, e tem que ser focada mesmo, né? Ela é cobrada pela sociedade para entregar as soluções a que ela se propõe fazer, ela foi criada para isso, né? Mas aí, depois de algum tempo, eu vi que eu preferia a carreira de professor universitário. Ela todo dia você tem uma novidade, né, acontecendo. Você pode ser um administrador, você pode ser um professor, você pode ser um pesquisador, você pode trabalhar, dedicar seu tempo a todas essas atividades, pode trabalhar com extensão, que é uma parte que finalmente está sendo valorizada dentro da universidade também, né? Então, pensando que a gente vive só uma vez, eu acho que a carreira de professor, quando eu coloquei tudo na balança, eu falei, eu acho que eu vou me realizar mais por lá. Então, pesando tudo na vida, foi por aí que eu caminhei, né, Sérgio? E fala um pouco aí, cara, que muita gente, apesar de ser ter entrado muito em evidência, a bioinformática, muita gente ainda não sabe o que é e onde aplicar ela. E aí eu vou te fazer 2 perguntas. Como é que tu entrou na bioinformática? O que é que te atraiu? Né? E como é que tu vê hoje a inserção da bioinformática na ciência biológica moderna? Então, queria começar falando de como que eu entrei na bioinformática, e porque eu acho que isso pode servir de incentivo para vários jovens cientistas aí.
né? Tomara que a gente seja assistido, né, sabe? Tomara que tenha uma geração de jovens cientistas aí prestando atenção na gente que já não é tão jovem assim mais. E aí eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei para a bioinformática, sabe? Porque eu era muito ruim em todo o resto. Tanto o meu trabalho de conclusão de curso como biólogo, quanto o meu mestrado, eles tinham uma parte experimental muito pesada. E eu era um desastre na bancada. Eu não tenho outra palavra para poder me descrever. Eu era muito ruim. Eu sou canhoto, né? Eu me sentia como se eu tivesse 2 mãos direitas e 10 polegares, 5 em cada mão. Tudo que eu pegava caía, quebrava, dava errado. E foi muito frustrante para mim. No final do meu mestrado, inclusive, eu pensei em mudar de profissão, em tentar fazer outra coisa da vida, porque eu achava que pesquisa não era para mim, né? Eu tinha dificuldade de manter a rotina de ter um caderno de laboratório, eu achava uma coisa muito maçante, eu achava que eu conseguia guardar tudo de memória, obviamente não consigo, hoje eu já sei. Eu era jovem rebelde também, né? Mas aí, no final, na verdade, no meio do meu mestrado teve um componente de bioinformática também. Eu me interessei pela área e o doutorado em bioinformática estava começando na UFMG. E aí nós temos um amigo em comum, o Francisco Prosdocini, né? Hoje professor lá na UFRJ, e o Chico Pross. Ah, bacana demais. E o Chico Pross, a gente trabalhava no mesmo laboratório na época, e o Chico já sempre foi na bioinformática, né? Desde o curso técnico que ele fez no Cefet. Acho que no Cefet ele fez alguma coisa já na área de exatas, de programação de computadores, eu lembro que a gente já ter conversado sobre isso. Então o Chico já entrou na biologia, a bioinformática estava começando a explodir e o Chico já se achou logo de cara na bioinformática, né? Eu demorei um pouquinho mais, eu tive um caminho um pouquinho mais tortuoso. Então eu fui para a bioinformática porque foi minha última, sabe, honestamente, foi a minha última tentativa de tentar dar certo como cientista, porque o resto eu era muito ruim, cara. E a bioinformática, a outra pergunta que você me fez, para definir um pouquinho o que seria a bioinformática, tem várias definições. Tem gente, por exemplo, que fala que é ciência de dados aplicada à ciência biológica, né? Que hoje em dia a gente passa por um processo de quantificação dos fenômenos. A gente não está mais interessado em falar. Não é que a gente não está mais interessado, a gente tem condição de responder outras perguntas, além de perguntas do tipo sim ou não. Isso acontece ou isso não acontece? Hoje a gente consegue falar o tanto que acontece, qual que é a porcentagem que aumenta ou que diminui de um fenômeno biológico qualquer. Então a bioinformática, ela originalmente, ela deriva da análise de sequências biológicas. Quando a gente aprendeu a sequenciar DNA e a sequenciar proteínas, a gente tinha que armazenar essa informação em algum lugar e a gente tinha que conseguir comparar as sequências também. Então aí vem a genômica comparativa, a parte toda de filogenia molecular, e a gente tem então que começar a desenvolver programas de computador para fazer uma série de atividades, para automatizar uma série dessas tarefas, para fazer a filogenia de quando a gente sai de poucos grupos para dezenas ou centenas, é impossível fazer na mão, por exemplo, né? Seja métodos de matriz, métodos baseados em caractere, não tem jeito de fazer na mão, é humanamente impossível, a chance de erro é muito grande. Então, alinhamento de sequências também. Então, a bioinformática, historicamente na biologia, ela começa com a análise de sequências, uma grande vertente, e a outra vertente é a bioinformática estrutural, que é basicamente começa, se eu não me engano, com as primeiras atualizadas, tá? Então, a bioinformática, originalmente na biologia, tem essas duas grandes vertentes, a bioinformática genômica e estrutural. Posteriormente, surgiu a ciência de dados no mundo, né, que é essa parte de você conseguir... Hoje em dia você tem sensor para tudo, isso foi outra coisa que eu aprendi na Embrapa, né? Com a agricultura de precisão, principalmente. Hoje em dia é possível você medir tudo. Você pode medir e com um intervalo de tempo muito pequeno, né? Você consegue comprar hardware cada vez mais barato para jogar pelo mundo. Ele tem um endereço de IP qualquer e te retorna informação de tempos em tempos. Você consegue medir número de carros que passa numa rua, você consegue medir pressão atmosférica, você consegue medir mensagens no Twitter. E a ciência de dados visa pegar todos esses dados em larga escala e heterogêneos e tentar transformá-los para eles passarem a se tornar conhecimento, né? Conhecimento é o quê? Você pegar dados heterogêneos, diversos, conseguir integrá-los de alguma maneira que façam sentido. Então, a bioinformática hoje, na biologia, ela tem esse viés histórico, né, de ter começado com análise de sequências e análise de estruturas tridimensionais de biomoléculas para uma parte de ciência de dados dentro da ciência biológica. Então, ela hoje, na minha opinião, é um grande organizador do conhecimento biológico, né? Hoje em dia, a gente consegue sequenciar o genoma de praticamente todos os seres vivos que a gente nem sabia que existiam, né? A gente sequencia DNA ambiental hoje. Você consegue ir numa lagoa, ir numa geleira, ir perto da cratera de um vulcão e tentar descobrir quais são os seres vivos que existem ali.
mesmo que a gente não consiga criar esses seres vivos em laboratório, e a maior parte a gente não consegue criar, a gente consegue saber cada vez mais como é a composição biótica, né, a composição dos seres vivos nos mais diversos ambientes. E isso a gente consegue porque a gente consegue sequenciar DNA desses ambientes e analisá-los utilizando as ferramentas de bioinformática. Então, a bioinformática ela é a interface entre várias áreas. É a interface, a biologia, obviamente, é o carro-chefe, né? Mas é a interface da biologia com a estatística, com a medicina, um pouquinho tem a parte da bioinformática, das ciências da saúde, né? Embora os médicos talvez não gostem muito, medicina, para mim, é um componente da biologia, né? O ser humano ele é só mais um dos seres vivos que existem. A gente aprende muito, inclusive, sobre como é a saúde humana, olhando para outras espécies. Então, a medicina dentro, na minha opinião, ela é um componente da biologia. Então, a bioinformática ela tem o vertente totalmente biológica, a vertente das ciências da saúde, juntando estatística, computação, matemática, né? Tem gente que trabalha com física também, a biofísica também está ficando um pouquinho bioinformática, né? Quando você começa a produzir modelos e a quantificar as coisas. Então, a bioinformática, ela, para mim, vai ser um grande norteador da ciência biológica feita no século XXI, das ciências biológicas contemporâneas. Tá? Obviamente, não é só a bioinformática, como você mesmo falou, eu sou bioinformata, então eu vou puxar sempre a brasa um pouquinho para minha sardinha, né? Mas eu vejo a bioinformática como um grande norteador. Além de ser uma oportunidade, né, Sábio? Nessas épocas de vacas magras, onde é difícil da gente fazer pesquisa experimental, a gente tem bancos de dados disponíveis na internet que fornecem pesquisas para a gente poder fazer um mestrado, um doutorado todo só analisando os dados, as informações que estão lá contidas. O meu doutorado foi todo analisando sequências de genomas de vírus e de hospedeiros que estão disponíveis publicamente nos bancos de dados. E isso aconteceu há 11 anos. Você também, né, o seu doutorado, você não gerou um nucleotídeo novo de sequência para analisar, né? Tudo que você fez foi com dados públicos. Então, a gente pode utilizar ferramentas de bioinformática ou desenvolver novas ferramentas. Hoje em dia, eu trabalho tanto utilizando coisas que já existem, como desenvolvendo novas ferramentas para responder perguntas que não tem ferramentas disponíveis ainda para a gente responder, e analisando dados públicos, né? Eu não gasto, até hoje eu não gastei R$1 para gerar um nucleotídeo de sequência, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Isso é fantástico, né? Eu falo que eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, e ele estava falando, mas é bioinformática. Eu falei, cara, eu não sou bioinformática, mas eu uso ferramentas computacionais, né? E a vantagem é que estão gratuitas. É meio... qualquer lugar do mundo, você tem uma internet, um computador, você pode ir uma boa pergunta. Uhum. Né? Eu acho que a bioinformática valoriza muito a pergunta, né? Com certeza. Porque a gente... E aí eu vou entrar nisso agora, porque eu lembrei daquela última palestra sua lá, que a gente... Lá de Santa Catarina, Ô, sabe, só fazer um comentáriozinho. Paz. A bioinformática, além de tudo, tem perguntas que a gente só consegue responder com a bioinformática, né? Por exemplo, quando a gente quer comparar genomas completos, quando a gente quer entender como que genomas completos evoluem, padrão de perda e ganho de gene ao longo de linhagens, tem várias perguntas que só a bioinformática permite que a gente ache respostas coerentes e que façam sentido dentro do domínio da biologia, né? Não, exatamente. Esse volume de dados é tão grande hoje que não dá para fazer mais como se fazia antigamente, né? Exatamente. A gente tem que ter programas de computador ou escrever nossos próprios programas para poder analisar esses dados. E aí o que eu queria tocar era que na questão da pergunta, né? Da pergunta biológica, que a gente está muito técnico, né? Da técnica, do técnico da técnica. E eu lembro que a gente estava batendo esse papo depois da tua palestra lá na UFSC, ou foi durante, surgiu uma discussão, não lembro. Você estava falando sobre sistemas complexos, que a gente vai tocar mais na frente, e você estava dizendo assim, cara, vamos focar no dado biológico, esquecer às vezes a estatística não diz tanta coisa para a gente, mas o dado biológico diz muita coisa para a gente. E o que eu tenho visto é que cada vez as pessoas pegam muito numa técnica e esquecem que tem uma pergunta biológica por trás, né? E isso é um negócio que eu vejo constantemente. Às vezes o cara faz uma estatística gigantesca, aí dá lá, positivo, significante. Mas ele não diz o que é que biologicamente aquilo significa. Exatamente. Né? Tem que fazer sentido dentro da biologia, né? Se não faz sentido dentro da biologia, pode ser ruído, né? Quando você analisa uma quantidade suficientemente grande de dados, a chance de você ter falsos positivos é muito grande. É claro que tem métodos para você poder corrigir
ou controlar a quantidade de falsos positivos que você vai recuperar dos seus dados. Mas tem muita gente que não leva isso em consideração, né? Que não pensa nisso. Tem um artigo que saiu na Nature, se eu não me engano, um comentário, que é muito ilustrativo para isso que a gente acabou de conversar. Que tem uma sala escura e tem 2 cientistas que estão entrando nessa sala escura, e dentro da sala tem várias coisas que a ciência acreditou que eram verdade no passado e que não são verdade mais. O que não é problema nenhum, né? Uma das coisas mais legais da ciência é esse não compromisso com os dogmas. A gente tem direito de mudar de opinião, a gente é esperado que você mude de opinião várias vezes ao longo da sua carreira, inclusive, uma vez que você tenha novas evidências que falem que o que você... a sua hipótese predileta não é verdade, né? Você não tem que ter amor pelas suas hipóteses. Mas então, tinha 2 cientistas entrando nessa sala escura e dentro da sala tinha várias coisas que foram verdade no passado e não são verdade mais. Por exemplo, a questão dos humores. Os humores que os gregos acreditavam lá no passado, bile, essas coisas todas que causavam as doenças, né? Tinha um crânio de um ciclope e os cientistas estavam colocando dentro dessa sala a significância estatística, né? Então, eu achei isso uma coisa muito forte e é um editorial batendo pesado nessa questão da significância estatística, que, na verdade, o que você tem que fazer é fornecer os dados brutos, falar o que você fez como estatística, mas que as pessoas possam fazer novas estatísticas e interpretar os dados em função do background delas, né? Enfim, a coisa tem que fazer sentido como um todo para mim, porque a ciência, ela é como se fosse uma parede cheia de tijolinhos, né? O seu tijolinho, ou ele encaixa muito bem, ou você tem que ter uma desculpa muito boa para você jogar a parede toda no chão e começar a construir uma nova parede com o seu tijolinho lá embaixo, né? Eu brinco que toda vez que alguém faz um experimento de biologia molecular, você está provando que os ácidos nucleicos são as moléculas responsáveis pela hereditariedade. Se o experimento funcionando ou não, você está provando que ácido nucleico é a molécula da hereditariedade. Todo dia alguém pode acordar e provar que isso é mentira, né? É claro que você tem que ter uma evidência assim, capaz de derrubar milhares e milhares de cientistas que trabalham com o DNA como base da hereditariedade. Mas isso é possível, é factível na teoria. Então, é uma das coisas mais bacanas da ciência como um todo e da bioinformática em particular, é permitir que a gente faça esse tipo de perguntas, né? Eu tenho uma ideia que é o seguinte: se tu não, o pessoal da estatística vai me matar agora, mas eu falo assim, se você precisa de estatística para justificar teu dado é ruim. Eu acho que a estatística é uma forma de você entender seu dado, não de justificar o teu dado biológico, né? Mas nos programas que eu desenvolvo hoje, Sábio, eu tento fornecer o máximo de dado bruto para o usuário que meu programa processou. Todas as etapas, desde o dado bruto que o usuário passou até o dado final processado. E eu tendo a não pedir nenhum parâmetro, por exemplo, só vou retornar para o usuário o resultado que o valor P é menor do que 0,05 ou 0,1 ou o que você quiser. Eu tendo a nem fornecer isso. Eu dou o dado bruto de resultado para o usuário. É ônus do usuário filtrar isso de várias maneiras e provar que a história ainda faz sentido, né? Porque senão... Você ficou sem microfone, Chico. Voltou. Então, senão a gente começa a fazer o p-value hacking, né? Você começa a hackear os seus números. Esse cara aqui não é muito aquele, não é muito esse, até que o seu valor P deu 0,049. Isso é uma coisa que... Bom, é uma má prática científica, né? A gente não precisa explicar muito para as pessoas chegarem nessa conclusão. E me fala aí, já nessa linha aí, me fala os teus projetos que tu está desenvolvendo atualmente, tanto na parte de desenvolvimento de ferramentas, quanto na parte, vamos dizer assim, de investigação mais mesmo. Uhum. Então, Savito, como eu comentei, na bioinformática a gente pode tanto desenvolver programas para responder as perguntas que não tem programas ainda para responder, e as perguntas que você achar interessantes, né, que você não consegue achar programas que façam isso para você, quanto você pode usar programas que já existem. E lá no nosso laboratório, o laboratório chama-se LAB, L-A-B, que é Laboratório de Algoritmos em Biologia. Sim, conciso. Resumindo, né? É uma brincadeira para o pessoal aí que é da computação, é uma brincadeira com o nome GNU, né? Que GNU significa GNU is not Unix, e é recursivo. Então, o nome Lab também é recursivo. O pessoal da computação que gosta de recursividade, o nome do meu laboratório é recursivo. Mas então,
em relação às ferramentas que a gente desenvolve, eu destacaria dois grandes grupos de ferramentas, três, na verdade. O primeiro, ele chama Signatures, que é um programa para calcular assinaturas genômicas. Todo genoma, ele tem algumas propriedades que elas são meio que universais. A gente trabalhou muito com isso durante meu doutorado, e é uma linha de pesquisa que eu tenho vários alunos desde então, né? Tanto na Embrapa eu tentei manter isso como linha de pesquisa, e agora na universidade eu estou expandindo isso um pouquinho. As assinaturas genômicas é basicamente o seguinte, é uma ideia bem simples. Quando você tem um dinucleotídeo num genoma, por exemplo, um C seguido de um G, uma citosina seguido de uma guanina, você tem a frequência observada disso no genoma. Você vai lá no genoma e conta quantos C seguidos de G você tem, e você pode calcular uma frequência esperada para isso também. Que é o quê? Se isso fosse um evento aleatório, a probabilidade de você ter um C seguido de um G é a frequência de C vezes a frequência de G. Quando você divide um número pelo outro, o seu observado pelo seu esperado, você obtém um odds ratio. E esse número, se ele for igual a 1, significa que não tem pressão seletiva para esse dinucleotídeo variar. Nem para cima, nem para baixo. Se ele for maior do que 1, significa que esse dinucleotídeo é mais usado no genoma do que o esperado. Se ele for menor do que 1, ele é menos usado do que o esperado. Tá? E isso chama-se assinatura genômica. Quem cunhou esse termo foi um matemático, o sobrenome dele é Carlin. A gente só conhece os cientistas pelo sobrenome, né? Infelizmente. Ele, inclusive, é um dos autores do software BLAST. Da primeira versão do BLAST, é o Altschulz e o Carlin, né? E esse cara, ele era viciado em contar palavras de DNA e calcular qual que é a probabilidade dessa palavra de DNA acontecer ao acaso. E o que ele viu é que se você calcular esse número, o observado pelo esperado, para os 16 dinucleotídeos possíveis do genoma, isso é uma coisa chamada assinatura genômica. Por que ele chamou de assinatura genômica? Porque varia muito pouco ao longo do genoma, então se você pegar qualquer pedaço do genoma, independente do tamanho, pode ser algumas poucas centenas de nucleotídeos, é claro que você pega um pedaço muito, muito pequenininho, não é verdade. Mas se você pega um pedaço de 200 nucleotídeos mais ou menos, até o genoma inteiro, você tem basicamente os mesmos valores da assinatura genômica. E organismos que são filogeneticamente próximos também têm mais ou menos a mesma assinatura genômica. O que faz a assinatura genômica acontecer? Todos os processos que causam modificação de bases. Por exemplo, padrões específicos de mutação. Às vezes você tem a chance de um nucleotídeo mutar é maior quando ele está seguido de um nucleotídeo amontante ou ajusante. Às vezes, padrões de metilação e desaminação, como é o caso do genoma humano e dos vertebrados. Então, você tem uma série de modificações que acontecem no genoma que elas causam como se fosse um imprint, uma assinatura genômica mesmo naquele genoma. E uma coisa que a gente descobriu, inicialmente no meu doutorado, e depois a gente tem trabalhado com isso nos últimos anos também, é que muitos vírus, eles mimetizam a assinatura genômica dos hospedeiros. Então, os vírus, eles não são filogeneticamente relacionados aos hospedeiros, né? Eles têm origens filogenéticas distintas, só que o vírus que infecta vertebrados, aves, mamíferos, ele tende a ter a mesma assinatura genômica dos vertebrados que ele infecta. Eu estou falando de vírus de RNA, tá, no caso. E os vírus que infectam invertebrados têm a mesma assinatura genômica dos invertebrados. Tem uma série de explicações possíveis para isso. A melhor explicação é uma explicação imune. Então, tem um componente do sistema imune que ele consegue diferenciar o que é um RNA mensageiro seu e o que é o genoma de um vírus em função da frequência de alguns dinucleotídeos, o dinucleotídeo CG e o dinucleotídeo TA, principalmente. Só que isso gera pressão seletiva do lado do vírus, né? Então, o vírus que aleatoriamente sofrer mutações e ficar parecido com o seu RNA mensageiro, ele consegue escapar do seu sistema imune. Consequentemente, ao longo do tempo evolutivo, na corrida armamentista infinita entre os vírus e os hospedeiros, a gente tende a ter vírus que eles mimetizam molecularmente o nosso RNA mensageiro. Então, inicialmente eu desenvolvi os programas para a gente poder calcular a assinatura genômica, analisar os vírus e hospedeiros lá no meu doutorado. E a gente veio maturando isso ao longo dos anos e hoje em dia a gente produziu um software chamado Signatures, que é justamente o programa para poder calcular assinaturas genômicas para qualquer sequência. É um programa que a gente espera disponibilizar ele em breve para a comunidade acadêmica. Uma coisa que você comentou, que eu esqueci de falar lá atrás, e que a bioinformática tem, que é muito marcante na nossa comunidade, é que a gente é um pouco hippie, né?
no sentido que os softwares são gratuitos, as bases de dados são gratuitas. Agora, com essa pandemia acontecendo, a quantidade de informação genômica do vírus que foi disponibilizada e que está sendo disponibilizada no mundo inteiro é impressionante. A gente consegue fazer análises em tempo real dos padrões de dispersão dos vírus, do tanto que eles estão mutando ao longo do tempo e ao longo do espaço. E tudo isso está disponível porque cientistas do mundo inteiro estão sequenciando os genomas desses vírus e tornando essas sequências públicas gratuitamente. Exemplo, o pessoal está tentando fazer vacina para esse vírus, né? Só é possível fazer vacinas porque os cientistas chineses, esse vírus provavelmente surgiu na China, as evidências apontam para isso, eles sequenciaram o genoma do vírus e tornaram esse genoma público pouquíssimas semanas depois dos primeiros casos de pneumonia idiopática lá na China. Tá? Então, a bioinformática tem essa característica meio hippie e eu tento manter isso. Tudo que eu produzo dentro da bioinformática é feito com dados públicos. Então, o mínimo que a gente faz enquanto grupo de pesquisa é fornecer tanto os programas quanto os dados que a gente eventualmente produza de maneira pública para a comunidade científica. Então, Signature seria a primeira grande linha de pesquisa que a gente tem. E a gente tem utilizado os Signatures para analisar os mais diversos grupos de vírus e hospedeiros, tentando achar de novo assinaturas genômicas. A gente tem achado alguns exemplos interessantes também. Uma outra linha de pesquisa que a gente tem é de um programa chamado Potion, que é um programa para achar seleção positiva em escala genômica. Basicamente, ficando um pouquinho técnico, não tem jeito de não ficar técnico nessas horas, né? Quando a gente observa genes homólogos em diferentes organismos, a gente percebe que tem muito mais mutação sinônima do que não sinônima, a maior parte das vezes. O que é uma mutação sinônima? É uma mutação que troca o códon, ou seja, troca as 3 letrinhas lá do genoma que codificam por um aminoácido, mas não trocam um aminoácido. Tá? E as mutações não sinônimas são as mutações que trocam o códon e trocam o aminoácido que é codificado. Ao longo do tempo, a maior parte dos genes homólogos tem muito mais trocas sinônimas do que não sinônimas. Por que isso acontece? Porque geralmente a troca não sinônima, ela diminui a aptidão evolutiva do organismo. Aquele organismo que tem uma troca não sinônima, aquele gene codificador de proteína, aquela troca não sinônima, faz o produto proteico ser menos funcional do que o alelo ancestral. Consequentemente, o indivíduo que carrega esse alelo mutante, o fitness dele cai, e esse alelo tende a desaparecer via seleção purificadora. Por isso que a gente tem esse viés de ter muito mais mutações sinônimas do que não sinônimas. Porém, contudo, todavia, tem alguns poucos genes, em algumas poucas linhagens, onde se observa o contrário. Se observa muito mais mutação não sinônima do que o que seria esperado por acaso. Esses genes, eles são chamados de genes adaptativos, e esse processo é chamado de seleção positiva ou seleção darwiniana. Significa, então, que existe pressão seletiva para variação da proteína, ao invés de seleção positiva para conservação da proteína. Esses genes, eles são fantásticos, porque eles são, como o próprio nome já fala, são os genes adaptativos. São aqueles genes que eles têm uma grande chance de estarem associados a processos adaptativos daquela linhagem, daquele grupo de organismos que você está estudando. Por exemplo, se a gente busca os genes que eles têm uma taxa de substituição não sinônima muito maior nos primatas, que é a nossa linhagem, a linhagem onde o ser humano está incluído, do que nos outros mamíferos, você vai achar aqueles genes que eles evoluem mais rapidamente nos primatas, evoluem em termos da sequência de proteína, né? Tem muito mais trocas não sinônimas do que nos demais primatas. E esses genes são interessantíssimos do ponto de vista evolutivo, para a gente entender molecularmente o que está variando naquela linhagem, o que está acontecendo ali. E para isso a gente desenvolveu um programa chamado Potion. Potion é de Positive Selection, né? Então ele é um programa que serve justamente para achar esses genes que sofrem seleção positiva em escala genômica. E ele é de ponta a ponta, né? Você começa com os seus grupos de homólogos definidos e as sequências codificadoras, e ele te entrega os grupos de homólogos onde existe seleção positiva. Ele consegue filtrar genes que têm problemas, ele consegue reconstruir a história filogenética de todos os grupos de homólogos. Ele é um programa que realmente ele é feito para ter o mínimo possível de interferência dos usuários. E já está disponível esse? O Potion já está disponível, a primeira versão já está disponível. A gente está terminando agora o artigo da segunda versão, esperamos disponibilizar ele em breve. Está disponível de graça, tá? Isso é o mais importante, né? E o terceiro programa ele é chamado Komodo. O Komodo, a ideia dele
Isso é outra característica da bioinformática, a gente sempre tenta dar nomes engraçadinhos para os nossos programas. Então, vocês já viram que eu tento fazer o melhor, tá, gente? Talvez eu não seja a melhor pessoa para dar nome para as coisas, não, mas os nomes dos meus programas tentam ser divertidos também. Pelo menos são para a gente, para o nosso laboratório. O Komodo, ele é um programa que ele tenta fazer comparação de genomas, mas não em nível de sequência, e sim em nível funcional. Como assim? Geralmente, quando você faz genômica comparativa, quando você compara grupos de genomas, por exemplo, você quer descobrir quais genes estão num grupo e não estão no outro, né? Ou quais genes evoluem rápido nesse grupo e não evoluem rápido nesse outro grupo. Mas nisso, você está limitando a sua análise ao nível de sequência. Muitas vezes, os genomas têm sequências diferentes, mas que fazem a mesma função biológica, né? Convergências moleculares. Isso acontece constantemente. Por exemplo, a gente tem muitas maneiras diferentes de um ser vivo ser patogênico, de uma bactéria ser parasita. A gente tem bactérias parasitas que os genes que causam parasitismo, causam o fenótipo de parasitismo, eles não são genes homólogos, eles não têm a mesma sequência ou não têm sequências parecidas, mas funcionalmente eles fazem a mesma coisa, né? Então a gente despreza, na genômica comparativa, a gente despreza toda a camada de conhecimento biológico que a gente já tem. Você só compara os genes em nível de sequência, você nunca compara os genes em nível de função. O que o Komodo faz é sair do universo das sequências e começar a comparar os genes no universo das funções biológicas. Então, o Komodo ele tem dois elementos fundamentais para você descrever um genoma. Primeiro é o elemento genômico. O que é um elemento genômico? É qualquer coisa que você consegue enumerar, contar num genoma. Por exemplo, genes codificadores de proteína. O genoma humano tem, sei lá, 23 mil, mais ou menos, 22 mil. Esses números mudam um pouquinho, tá, pessoal? Um genoma, você nunca termina um genoma, você desiste, né, sabe? Chega a hora que você acabou seu dinheiro para fazer pesquisa, você tem que publicar aquela versão do genoma. Mas o tempo inteiro a gente descobre coisas novas dos genomas e a gente revisa os números. Como a gente já falou lá atrás, a ciência não tem compromisso com o erro, né? O que é verdade hoje na ciência não precisa ser verdade amanhã. Então, a gente tem, sei lá, 23 mil genes no genoma humano, mais ou menos. Então, se você quiser comparar genomas em nível de gene, o elemento genômico que você vai usar é gene. E aí, cada elemento genômico ele é associado com uma coisa chamada de termo anotador. O que é uma anotação de um gene? É você falar, esse gene faz a função biológica A, B, C ou D. Ou seja, esse gene aqui, ele é uma quinase, ele codifica uma proteína que é uma quinase, ou ele codifica uma proteína que é uma fosfatase, ele codifica uma proteína que está na glicólise. Então, a anotação pode ser ou super específica ou super ampla, depende do que você usa para anotar. E tem, inclusive, alguns dicionários que fazem anotação, como o Dinontology, que eles vão desde o mais específico até o mais geral, né? Então, o que o Komodo faz, que é a diferença desse programa para todos os outros programas de genômica comparativa, é que a gente não compara genomas em nível de sequência mais. A gente compara genomas em nível de função. Tá? Por exemplo, a pesquisa que a gente tem feito para tentar usar o Komodo é tentar descobrir o que aumenta a frequência dos genomas dos organismos à medida que aumenta a complexidade fenotípica dos organismos. Eu sei que essa é uma pergunta complexa. Como você falou lá no início, eu gosto de estudar coisas complexas, né, sabe? Nós gostamos, você também gosta. Então, para a gente responder coisas complexas, a gente tem que primeiro tentar definir, né? Tem um proxy, um estimador indireto de complexidade que é utilizado nos eucariotos, que é o número de tipos de células do organismo. Tá? Ele tem as suas críticas e as suas vantagens também. A principal vantagem é que ela já é adotada na literatura científica há muitas décadas. Então, a gente consegue comparar os resultados que a gente tem com várias outras pesquisas que já foram feitas que também usam o número de tipos de células como estimador de complexidade. Então, o que a gente fez foi selecionar o genoma de 46 eucariotos, desde eucariotos unicelulares até eucariotos que têm centenas de tipos de células. Os que têm maior número de tipos de células conhecidos são os mamíferos, os vertebrados de maneira geral. Depois, os invertebrados e as plantas têm mais ou menos o mesmo número de tipos de células. As plantas mais complexas têm por volta de 60 tipos, os invertebrados também têm por aí mais ou menos. Tá? Os fungos têm mais ou menos 5 a 10 tipos de células. E os protozoários, vários deles, na verdade, têm um tipo de célula.
alguns protozoários têm mais de um tipo de célula, mesmo sendo unicelulares, porque eles apresentam tipos de células diferentes ao longo do seu ciclo de vida. Como, por exemplo, o parasita da malária, né? Cada hora que ele está num lugar, numa parte do seu ciclo de vida, ele é um tipo de célula diferente. Então, o que a gente fez foi procurar quais funções biológicas aumentam a sua frequência no genoma dos organismos à medida que aumenta o número de tipos de células. E a gente descobriu algumas características super interessantes. Por exemplo, proteínas de membrana. Quanto mais complexo é o organismo, maior a fração do proteoma dele que é de membrana. Isso é um detalhe importante. Os organismos, eles têm número de genes diferentes. Por exemplo, um fungo tem por volta de 5, 6 mil genes codificadores de proteína. Um mamífero tem 20, 25 mil genes codificadores de proteínas. Então, não é justo você comparar 5 mil com 25 mil. Então, a gente trabalha sempre com fração. Ou seja, a gente divide os números que a gente trabalha pelo total de genes do organismo. Então, o que eu estou falando é que, mesmo depois de dividir pelo total de genes, a fração do proteoma do nosso, que está codificado no nosso genoma, que é de membrana, é muito maior do que a fração de um fungo, do que a fração de um organismo unicelular. Com isso, a gente já começa a entender um pouquinho do que faz um organismo ter muitos tipos de células. A necessidade das células grudarem. Para uma célula grudar na outra, ela tem que ter proteína de membrana. A necessidade das células se comunicarem também, né? A comunicação que acontece entre as células são processos que acontecem entre essa célula produz um hormônio ou alguma pequena molécula, que ela pode ter sinalização endócrina, parácrina, mas enfim, ela tem que se ligar num receptor na membrana da outra célula para estabelecer a comunicação celular, para você regular o tanto que cresce, o tanto que não cresce. Outra característica que é super interessante é que as funções biológicas que aumentam a sua frequência à medida que aumenta o número de tipos de células são super parecidas com as funções biológicas que são mais mutadas no câncer. Super parecidas. Tem mais ou menos a mesma assinatura de funções biológicas, digamos assim. Ou seja, o câncer está intrínseco à multicelularidade. É uma coisa que as pessoas já desconfiavam lá atrás, né? Que o fato da gente ser multicelular tem ônus e bônus. Não tem jeito da gente escapar das doenças dos seres multicelulares. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar, eu já tentei achar esse artigo, eu não consegui achar, que parece que tem câncer descrito para quase todos os seres vivos que são multicelulares. Por quê? Porque uma hora que você começa a multiplicar, as células têm que agir em conjunto para que aquele corpo exista coerentemente, pelo menos até ele se reproduzir, né? Mas nada impede que uma célula, eventualmente, egoisticamente, entre aspas, como o Richard Dawkins gosta de falar, egoisticamente, entre aspas, que uma célula, egoisticamente, ela pare de interagir com as outras e comece a se multiplicar loucamente, porque, do ponto de vista imediatista, ela tem uma vantagem proliferativa ali, né? Então, a multicelularidade está ligada inexoravelmente ao processo do câncer, da multiplicação desenfreada de células. Tá? É interessante, né? E é uma coisa meio intuitiva, né? Intuitivamente, a gente tem essa percepção, né? Mas é sempre bom mostrar, né? O legal é você poder fazer a pergunta, né? A ciência não vive só de achar, né? Ela tem que ir lá e mostrar, né? E eu acho super legal isso. Mas me fala um pouco o que você está fazendo aí nos Estados Unidos agora. Então, eu brinco que eu gosto de estudar tudo que tem DNA, né, Sábio? Eu estudo DNA do reino animal, vegetal. Se mineral tivesse DNA, eu estudava também. Aqui nos Estados Unidos, eu vim trabalhar com uma coisa totalmente diferente, que eu não comentei ainda, mas aí é um pouquinho daquela vertente que você pode ou produzir ferramentas. Eu falei até agora de 3 ferramentas que são as principais que o nosso grupo já produziu até agora, né? E aqui nos Estados Unidos eu tenho trabalhado mais utilizando ferramentas para responder perguntas biológicas interessantes, mas infelizmente que elas são uma parte um pouquinho mais triste, mais necessária do conhecimento científico, né? Que aqui eu trabalho com as ciências da saúde, eu trabalho especificamente com a genômica do câncer, que é uma linha que está se tornando uma grande frente de pesquisa do meu laboratório, né? Então, aqui eu trabalho com genômica do câncer. Especificamente, eu tenho trabalhado com
tem um trabalho que a gente fez aqui que é super interessante do ponto de... Quando eu falo super interessante, eu quero dizer que é interessante do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista médico, clínico, é um caso clínico interessante, mas que cabe ressaltar, eu estou falando da vida de pessoas certamente existe uma grande dose de sofrimento envolvida bom, é isso. Então, o trabalho que eu desenvolvo aqui, a gente trabalha basicamente com genômica da leucemia, tá? A gente está descrevendo pela primeira vez um caso de leucemia que foi transmitida via transplante de órgãos. Então, aconteceu um transplante de órgãos, uma pessoa faleceu por um AVC, houve o transplante de órgãos dessa pessoa e todos os recipientes de órgãos desenvolveram leucemia mais ou menos na mesma época. Tá? Infelizmente, esses pacientes vieram a falecer. A gente não conseguiu detectar a leucemia. Até que a leucemia foi detectada em 2 dos casos, foi feito tratamento para a leucemia, mas aí os pacientes já estavam imunossuprimidos por causa do transplante de órgão, então era um quadro muito delicado e infelizmente esses pacientes vieram a falecer. E a gente fez a análise a posteriori, utilizando a bioinformática e o sequenciamento de genomas, para a gente tentar entender um pouquinho do que poderia ter acontecido. E nesse caso, a gente detectou que o doador dos órgãos, essa pessoa tinha leucemia numa quantidade baixíssima de clones leucêmicos no sangue, era indetectável pelos procedimentos padrão ouro à época, e por causa disso a gente não conseguiu detectar, não a gente, né, a equipe responsável pelo transplante. Então, os pacientes que receberam os órgãos dessa pessoa posteriormente desenvolveram a leucemia a leucemia transmissível, no caso, né? A leucemia que foi herdada a partir do doador. Que legal, cara. E me fala uma coisa, Chico, a gente já vai chegando aqui, é tanta coisa para falar e já está passando tão rápido aqui. E aí eu vou te perguntar para a gente ir para o final aqui do nosso bate-papo, quais são aí tuas perspectivas? Você fica até o final do ano ainda nesse teu pós-doc aí dos Estados Unidos. Quais as tuas perspectivas quando voltar para o Brasil? O que é que tu vem trazer de novidade para teu grupo? Coisas que tu aprendeu aí que tu vai implantar? Uhum. O que é que tu tem para, vamos dizer assim, para o próximo ano no teu grupo de pesquisa aqui no Brasil? Então, inicialmente eu trago como novidade toda essa linha de pesquisa da genômica do câncer. É uma parte que eu conhecia muito pouco e tem sido... É muito bom a gente ter a oportunidade de voltar a estudar também, né, Sábio? Você poder... É claro que é super bacana você estar com o seu grupo de pesquisa, formar estudantes, mas você não tem tempo direito de ler, de se dedicar a um projeto específico. Não que agora eu consiga me dedicar 100% do tempo a esse projeto, mas o fato de você não estar no dia a dia no seu laboratório te dá um pouquinho mais de tempo para poder manter a literatura científica em dia, né? Então, uma coisa que eu levo para o Brasil, sem dúvida nenhuma, são as minhas pesquisas na área de genômica do câncer. É todo um mundo que existe nessa área, inclusive para responder perguntas do ponto de vista evolutivo, né? O câncer, ele é um processo evolutivo que acontece dentro do teu corpo. Hoje em dia a gente consegue sequenciar genomas, transcriptomas de células únicas. Então, é possível estudar a evolução clonal do câncer de uma maneira que a gente nunca conseguiu fazer antes. E eu tenho certeza que a evolução tem muito a ensinar para os cientistas que trabalham com genômica do câncer como funciona o processo evolutivo e, eventualmente, como é que a gente pode tentar fazer para tentar colaborar um pouquinho para diminuir o fardo e a dor dessa doença, que é uma doença tão séria assim, para todos nós, né? À medida que a gente vive mais, infelizmente, a gente vai começar... Isso é uma coisa que é nítido, né? No início do século XIX, na verdade, no início do século XX, perdão, a gente via claramente que as pessoas morriam com doenças infectoparasitárias. Né? O que matava era cólera, eram as diarreias diversas, era tuberculose. Hoje em dia, o que mata é doença cardíaca, é câncer, né? Acidente de trânsito no Brasil, infelizmente. Então, é claro que é triste, né? Morrer, sem dúvida nenhuma. Mas a gente observa esse perfil na mudança do que mata a gente, é uma das maiores conquistas que a ciência deu para a humanidade. É você parar de viver 35 anos, 25 anos, ter uma expectativa de vida da idade média,
e começar a pensar em viver 75, 80, 85 anos. Dizem que talvez as crianças que vão viver mais de 100 anos regularmente já nasceram, já estão aqui, né? Tomara que a gente consiga fazer isso por elas. Mas então, o que eu levo para o Brasil, sabe, daqui dos Estados Unidos, primeiro, a excelência de pesquisa, assim, é até covarde comparar a carreira de um professor universitário aqui nos Estados Unidos com a nossa carreira de professor universitário no Brasil. Por quê? Aqui, Sávio, eles dão aula talvez 2 a 4 semanas por semestre, no máximo. E o resto do tempo é praticamente dedicado a alunos de pós-graduação e à sua produção científica. Eu não estou falando que a gente deveria fazer exatamente isso aí no Brasil, não. Mas que a carga horária que o professor universitário é submetido no Brasil não permite que a gente consiga desenvolver outros aspectos e a gente é cobrado por esses outros aspectos também, isso é uma constatação que eu tenho a partir do momento que eu passei esse tempinho aqui, sabe? É claro que assim, o fato de você ter toda uma equipe de apoio para realizar compras, o fato de você ter seus orçamentos honrados, de você escrever grants e conseguir ser financiado no início da sua carreira científica. Então, primeira coisa é constatar que os centros de excelência, eu já tinha aprendido isso um pouquinho no meu doutorado lá na Alemanha, no sanduíche, mas agora eu tenho certeza disso cada vez mais, que a excelência não surge à toa, né? Que a excelência acontece quando você consegue pegar as pessoas e colocá-las para entregar o que elas podem entregar de melhor. Eu adoro dar aula, adoro formar alunos de graduação, gostaria de dar aula de graduação até o final da minha carreira, né? Mas não gostaria de ser cobrado como um cientista de nível internacional, sendo que a gente não tem as condições para poder entregar essas coisas no Brasil, em função da carga horária, em função da carga administrativa, em função do que é o plano de carreira de um professor universitário no Brasil, né? Então, essa é uma das coisas que eu aprendi aqui. Tirando essa parte mais sociológica de como que a carreira pode ser diferente entre os Estados Unidos e outros países e o Brasil, eu levo também essa parte da genômica do câncer, né? É uma linha de pesquisa mais aplicada. As minhas perguntas científicas, elas eram muito mais básicas do que aplicadas, e agora eu trago um pouquinho essa parte um pouquinho mais aplicada também. Em parte, e sem hipocrisia, por necessidade, a gente precisa sobreviver, e hoje em dia tem uma tendência a se financiar muito mais pesquisa aplicada do que pesquisa básica, o que eu acho uma lástima, mas é uma constatação. E, em parte, porque eu acho essa uma área de pesquisa realmente interessante. Tá? Eu acho que é uma doença que eu tropecei nessa doença no meio do meu estudo da complexidade, quando eu estava entendendo quais são as funções biológicas que estão associadas com a complexidade. Eu achei apoptose, ou seja, o número de genes associados com a apoptose aumenta proporcionalmente à medida que aumenta o número de tipos de células, via de sinalização, proteínas, fatores de transcrição diversos, homeobox, essa turma toda, quanto mais complexo você é, maior a frequência deles no seu genoma. E não coincidentemente, são alguns dos principais candidatos e genes conhecidos já responsáveis pelo fenótipo de câncer, né? Então, a gente vê que é uma doença que ela está intrinsecamente ligada ao nosso destino, em vários níveis. Então, eu levo e espero fazer ter uma interlocução muito grande entre as minhas perguntas básicas e essa linha de pesquisa mais aplicada no futuro, né? Pô, Chico, muito bom, cara. Isso é bom, esse seu depoimento também demonstra a importância para um pesquisador, principalmente no mundo que a gente está, de sair, de ver outros laboratórios, ver outros centros, até para começar a se questionar como é feito aqui a pesquisa no Brasil, melhorar, né? Muito obrigado, Chico. Sabe, eu que te agradeço pelo convite. A conversa vai tão boa que quando a gente olha já chega no limite. E um abraço aí nos Estados Unidos. E quando você voltar aí, vamos marcar aquela cerveja gelada para a gente bater o papo e alongar. E aí a gente pode ficar a noite toda batendo papo. Aquelas, né? Aquelas. No plural. Ei, Tem que ir comer mais um pouquinho de linguiça de bode. tem que vir aqui, hein? Você tá devendo, viu? Tô devendo a visita já tem alguns anos aí, né? Há vários anos. Só aquela vez. Sabe, eu que te agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho das coisas que eu faço, que eu desenvolvo aqui, que eu faço, não, nós desenvolvemos, né?
depois que a gente vira orientador, a gente tem cada vez menos tempo de colocar a mão na massa mesmo, e cada vez mais você está trabalhando com a formação de pessoas, da nova geração de cientistas. Então, na verdade, eu tenho uma equipe fantástica de estudantes que me ajudam a implementar essas ideias malucas. E parabéns pela iniciativa, Savito, por fazer divulgação científica, por colocar a gente para poder falar um pouquinho do que a gente faz também. Acho que é nosso papel social, né? Mostrar para a sociedade um pouquinho do que a gente faz dentro da universidade enfim, poder de convencimento, né? Dinheiro de imposto serve para um tanto de coisas, inclusive para a gente poder tentar entender como a complexidade evolui, como é que um vírus pode matar tanta gente em tão pouco tempo, infelizmente, e como é que a gente pode tentar descobrir uma vacina para esse vírus, né? Então, essas perguntas todas caminham juntas, não tem jeito. Ô, abração, Chico. Manda um beijo para Gigi. Abração, Savito. Bom falar com você. Valeu.